Isso, começando a nossa gravação. Conseguem ver os slides? Sim. Beleza? Então, beleza. Vou maximizar aqui para a gente começar, tá? Gente, tem essa aula que eu preparei para vocês, é em cima de um material que vocês já têm, no caso, tá? Tanto que aqui eu até destaquei um dos capítulos. Então, vamos começar a nossa aula com essa citação. Não importa se o desafio é forte, grande ou difícil demais, porque a determinação de vencer supera qualquer coisa, tá? Eu coloco isso daqui como uma frase de motivação para vocês também, para a gente começar nosso dia. Então, vamos lá. O feedback da aula anterior, nós falamos sobre as provas de pista, inclusive continuaremos hoje em cima das provas de pista do atletismo, tá? Hoje nós não vamos falar sobre provas de campo, continuaremos falando sobre provas de pista. Falamos sobre as corridas de modo geral, um pouquinho da maratona, um pouquinho da marcha atlética, o que a gente vai continuar hoje, e também vimos sobre a pista oficial de atletismo, com foco nas provas de pista, tá? Para quem então não estava na aula passada, a gente viu bastante a questão da pista oficial de atletismo. Também mostrei para vocês algumas imagens de pistas indoor, que são pistas fechadas com uma proporção menor, não sei se vocês vão se lembrar. Na pista convencional oficial de atletismo, ela tem ali 400 metros de extensão, né, na raia 1, a gente fala que tem 400 metros, já essa pista indoor, ela é de 200 metros, ela é um pouco diferente. Eu trouxe a nível de curiosidade para vocês, nós não vamos focar nisso, tá? A gente viu ali também como que funciona, por exemplo, algumas saídas, escalonamento da pista, o que seria esse escalonamento, que é essa compensação nas provas, né? E hoje, voltando aqui o destaque para provas de pista, marcha atlética e corridas, tá? Vamos ver sobre diferença entre o caminhar e o correr, tipos de corridas, os conceitos ou termos relacionados às corridas, que é o que vocês fizeram na atividade de vocês, educativos para o desenvolvimento da corrida, são alguns exercícios que auxiliam ali no treinamento. Corridas rasas, eu coloquei corridas rasas aqui, mas na verdade a gente também vai ver ali a corrida de revezamento, corrida com barreira, corrida com obstáculos, tá? Um pouquinho de tudo. Então, essa era a imagem que eu tinha passado para vocês usarem na atividade, certo? Então, aqui nós temos o quê? A marcha atlética e as corridas, tá? Então, qual que seria a diferença? Quais as diferenças de uma marcha atlética e de uma corrida, tá? Nós vamos ver isso mais à frente. Então, foi pedido o quê na atividade? Que vocês conceituassem cada um desses itens, falassem um pouquinho sobre cada um, assim, o básico, o que é o quê? A marcha, uma corrida de velocidade, a corrida de meio fundo, uma corrida de fundo. O que significa isso? O que é isso, né? O que é uma corrida rasa, com barreiras, com obstáculos, com revezamento? Para vocês conseguirem distinguir exatamente o que é o que, né? Ser ali através das suas características específicas, dessas provas, no caso, dessas modalidades. Então, vamos começar um pouquinho aqui, falar entre marcha atlética e corridas, para entender a diferenciação. A marcha e a corrida, elas são as formas mais comuns de deslocamento do ser humano. São considerados movimentos naturais, então, vem o caminhar e correr, eles são movimentos naturais do ser humano. Fazem parte das ações técnicas realizadas na maioria dos esportes. Então, na maioria dos esportes, o indivíduo ele vai correr, ele vai andar, ele vai caminhar, tá? São movimentos bem comuns. Inerentes ao homem. Atividades fáceis de serem praticadas, não necessitam de equipamentos especiais e são acessíveis a quase todas as pessoas. Então, aqui não requer muito equipamento, por isso que acaba sendo mais fácil trabalhar na escola, né? Então, por exemplo, se eu pensar num esporte como um beisebol, requer um taco, requer bolinha, requer mais material, tem uma necessidade maior de equipamentos. Se eu for pensar no trabalho da ginástica esportiva, também. Já o trabalho do atletismo, ali com a corrida, com a caminhada, fica mais fácil para a gente trabalhar. Ainda mais levando em consideração que grande parte
tem uma certa carência em relação à adesão de materiais para se usar nas aulas de educação física. Acredito que até o pessoal que trabalha com treinamento ali, voltado mais para o alto rendimento, talvez vivencie essa questão ali, não sei bem ao certo ao que ponto, mas que às vezes é difícil para ter todos os equipamentos, ou mesmo para ter o equipamento igual um outro centro de treinamento tem, por exemplo, né? Vocês percebem a diferença. As corridas, por serem atividades utilitárias, né, ali, elas são de fácil realização e de grandes efeitos sobre o organismo. São sempre recomendáveis tratando-se de atividade física de lazer, para a saúde ou com treinamento. Então, como são atividades utilitárias, a corrida ela pode gerar grande impacto ali no organismo. E elas são recomendadas. Pode ser por lazer, quem gosta de caminhar no parque, numa praça, na rua, por saúde, né? De repente, o indivíduo tem um problema ali, uma dislipidemia, um problema com colesterol, a glicemia está alta, né? A glicemia alta pode gerar um diabetes, causar um diabetes no futuro, e por recomendação médica, acaba aderindo à prática de exercício e resolve caminhar, correr, ou também com treinamento específico. Eu quero treinar específico para competir alguma prova, uma corrida de rua. Beleza, então a corrida ela pode entrar nessas várias opções ali, tá? O lazer ou o seu treinamento. Então, pessoal, a corrida realizada regularmente é uma das formas de exercício físico que melhor satisfaz as necessidades do organismo. Por quê? Porque melhora as condições do funcionamento de modo geral, do sistema respiratório. Ali a gente já pode trabalhar a aptidão cardiorrespiratória, sendo ela um dos pilares da aptidão física voltada à saúde, né, que é a aptidão cardiorrespiratória, o trabalho cardíaco, que é o trabalho de funcionamento do coração, e o sistema circulatório, né? A prática do exercício também ajuda a prevenir, por exemplo, da pressão arterial elevada, exercitando um grande número de músculos, onde também trabalha a resistência muscular, tá? Então, de modo geral, a corrida, ela pode melhorar o funcionamento do nosso sistema como um todo, respiratório, cardíaco e circulatório, além de trabalhar o sistema muscular também, claro. As diferenças entre o andar e o correr. O andar não há interrupção do contato com o chão, sempre vai ter um contato com o chão. Ou seja, um dos pés está sempre realizando esse contato, havendo inclusive um momento de duplo apoio com a superfície, que seria os dois pés apoiados no chão, no solo. No correr, nesta ação, somente um dos pés vai estar em contato com o solo, sendo que, em função da intensidade do impulso que é dado na corrida, aparece a fase aérea, tá? Momento em que os dois pés não têm contato com o solo, seria a fase de voo que a gente fala. Portanto, a diferença essencial entre a marcha e a corrida é a ausência de um período duplo de apoio e a presença de um período de voo no qual nenhum dos pés está em contato com o solo. Então, esse conceito aqui para vocês diferenciar a marcha atlética de corrida, porque ambas são consideradas provas vistas no atletismo. Por essa razão, a corrida ela pode ser descrita como uma sucessão sucessiva de saltos nas quais o corpo se apoia alternadamente, alternando os apoios ali entre os dois pés. Jean, você que é o faz tudo do atletismo, você já competiu prova de marcha atlética também, alguma vez? Não, professora, marcha eu nunca fiz, não. Tá. Só brinco, só. Oi? Só brinca? Só brincava, só na pista. Uhum. A gente vai até falar sobre isso aqui, que a marcha, gente, ela é considerada uma das provas mais desgastantes. O percurso dela é muito longo, né? Cansativo. Bem extenso. Então. Bom, eu acho, né? Muito longo. Mas... É muito extenso, né? E sem falar que machuca. Não entendi, Jean. É muito extenso o percurso e sem falar que machuca o atleta da marcha, né? Porque todo atleta de marcha, ele querendo ou não, ele tem um quadril um pouco desgastado, né? Para ele conseguir fazer o percurso inteiro, né? Para ter o balanço. Uhum. Pessoal, por isso que o povo fala que dói. Uhum. Me lembra, por favor, de eu mostrar um vídeo no final, porque às vezes eu esqueço, quero passar a mostrar um vídeo para vocês, tá bom? Tá bom. Principalmente para os que nunca viram, professora, passa aquele vídeo lá para a gente ver a marcha.
Mas vocês vão entender isso que o Jean estava falando. Passo e passada. Vamos lá, gente. Muitas vezes, os profissionais, eles usam esses termos significando a mesma coisa. Passo e passada, como a mesma coisa, olha lá. Os termos passo e passada, eles têm sido usados por diferentes profissionais para dizer a mesma coisa. Mas, na verdade, a passada, ela deve ser entendida como um ciclo do contato do pé até o contato do mesmo pé. Então, eu toquei o meu pé direito no chão, até eu tocar ele novamente no chão, que é um ciclo inteiro, isso seria uma passada, tá? Ou seja, intervalo entre os sucessivos contatos do mesmo pé, é o mesmo pé. Já o passo, por sua vez, é a unidade que consiste de 2 contatos consecutivos de pés diferentes. Então, eu pisei com o pé direito, um passo, pisei com o pé esquerdo, outro. Então, seria mais ou menos assim, o passo é a metade da uma passada, né? Então, aqui eu coloquei para vocês o desenho, para entender o que é passo e passada, tá? Aqui, lembrando que a passada é um ciclo completo quando o mesmo pé ele vai tocar novamente no solo, tá? Já o passo, ele é apenas, ele é mais curto, ele é a metade da passada, então consiste de 2 contatos consecutivos de pés diferentes, tá? Então, dentro de uma passada, nós podemos considerar que nós temos 2 passos, tá? Então, o conceito de passo e passada, com desenho para vocês, tá? Então, sempre lembra assim, a passada ela é completa e maior, o passo é a metade da passada, tá? A marcha atlética, então, como a gente já tinha comentado na aula anterior, que eu estava falando agora com o Jean, a questão de ser uma prova considerada desgastante, né, 20 e 50 quilômetros. Essa prova, ela é muito interessante, principalmente pela técnica como ela se desenvolve, e como ela se desenvolve. Eu lembro, quando eu nunca tinha visto marcha atlética, que eu vi a primeira vez, geralmente os alunos acham engraçado, nossa, como é diferente, engraçado, né, o jeito de andar, esse balanço do quadril, parece que alguns falam, ai, parece que está rebolando, professora. Então, atualmente, a marcha atlética é considerada uma prova de rua, feita na rua também. As provas consideradas oficiais têm as seguintes distâncias para os sexos masculino e feminino. Nós falamos disso na aula anterior. Então, quando a gente pega lá a prova feminina, a marcha atlética ela tem um percurso de 20 quilômetros. Já para a prova masculina, tem 20 e 50 quilômetros. Lembra que a aula passada eu falei para vocês que por causa disso daqui, é que na hora que a gente vai fazer a contagem das provas olímpicas do atletismo, tem uma diferença por causa da prova de marcha, porque para o masculino a gente tem uma a mais. Então, pessoal, quando a gente considera, a gente pega ali as provas olímpicas do atletismo, nós temos 23 provas femininas e 24 masculinas. Essa é uma diferença aí é por causa da marcha atlética, tá? Então, a cada passo, aqui, lembra do passo da passada? O passo é a metade da passada. A cada passo, o pé do marchador, que é o atleta que está fazendo a marcha atlética, o pé que avança, ele deve tocar o solo antes que o pé de trás deixe o mesmo, ou seja, não pode ter aquela fase aérea, que é diferente da corrida, porque nessa prova, um dos pés, ele deve estar obrigatoriamente em contato com o solo, tá? Então, durante uma prova, tem ali os árbitros, pessoas olhando, ver se o atleta vai estar realizando esse passo adequadamente, essa passada adequadamente também. Então, gente, aqui, ó, o conceito destacado para você. De acordo com a CBAT e a AF. A CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, e a IAAF, que é a Associação Internacional, tá? Então, de acordo com elas, a marcha atlética é uma progressão de passos executados de tal modo que o marchador, ele deverá manter um contato contínuo com o solo, não podendo correr, pelo menos aos olhos humanos, a perda de contato com o mesmo. A professora, então, e se o atleta começar a fazer uma fase de voo e correr? Ele vai ser notificado, tá? É proibido, tem que sempre manter esse contato. Essa prova, ela é considerada por muitos como a prova mais estressante do atletismo, devido aos movimentos executados ininterruptamente e às distâncias percorridas, que são longas distâncias. A perna que avança, ela deve estar reta. A perna que vai para frente ali, que ela vai avançar, ela tem que estar reta. Isso é, o atleta não tem avançar a perna com o joelho flexionado, com o joelho dobrado. Então, do primeiro contato com o solo até a posição vertical, tá? Posição retinha. A perna tem que ir para frente, fazer esse passo, avançar reta. Corrida. A corrida, ela pode ser considerada como um prolongamento natural da caminhada.
Essa forma de locomoção caracteriza-se pela alternância de uma fase de apoio, é quando toca o chão, e a fase de voo, ou aérea, em cada passo, no qual o corpo fica sem contato com a superfície do solo. Essa fase de voo é o que distingue mais prontamente a caminhada da corrida. Isso que vai distinguir a caminhada da corrida. Quando a gente pensa em marcha atlética, ela é uma prova baseada ali no, como que eu posso dizer? É relacionada à caminhada, tá? Porque não tem contato, porque tem o contato sempre com o chão e não tem essa fase aérea. Cada passo da corrida, ele consiste em 3 fases. O apoio, que é o contato, o chão, o impulso para subir e adquirir mais velocidade, e o voo, que é a fase de recuperação, tá? Isso daqui durante um passo. A corrida é uma ação sincronizada de todo o corpo, perna e braço, tudo sincronizado. Aqui, gente, tem o desenho com apoio e suspensão. Basicamente, seria apoio quando toca o chão, suspensão quando está na fase de voo. Percebam que dá para ver certinho aqui, ó. Então, se a gente pensar nessas 3 fases, ele fez o apoio, deu o impulso e o voo, que é a recuperação. Aqui, ó, dá para ver certinho aqui o indivíduo sem estar em contato com o solo nesse momento de fase de suspensão. Então, vamos lá. Vamos relacionar já isso com a atividade que vocês fizeram. As corridas, vamos entrar especificamente na parte das corridas agora. Vamos esquecer marcha atlética, beleza? Quanto à distância percorrida, as corridas podem ser classificadas em corridas de velocidade, corridas meio fundo e corridas de fundo. Então, gente, de acordo com a distância percorrida na prova, essas provas de corridas do atletismo, elas podem ser divididas nessas categorias aqui: velocidade, meio fundo e fundo. Quanto às peculiaridades no percurso, que são outros detalhes que diferenciam as provas, as corridas podem ser divididas em corridas rasas, corrida com barreiras, corrida com obstáculos e corrida de revezamento. Tá? Vocês vão perceber que, ao mesmo tempo, a corrida pode ser corrida de velocidade e corrida rasa. Tá? Então, vamos lá. Quanto à distância percorrida, ela é dividida em velocidade, meio fundo e fundo. Quanto às peculiaridades no percurso, ela pode ser dividida em rasas, barreiras, obstáculos e revezamento. Vamos ver um pouquinho uma por uma, tá? Quanto às corridas de velocidade, né? São aquelas provas de curta distância e tempo, pouco, uma prova realizada ali mais em segundos. Não ultrapassam mais que uma volta inteira na pista de atletismo, não vai ultrapassar de jeito nenhum. Lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem, o desenho da pista de atletismo, e tinha a parte reta, a primeira reta, e tinha um prolongamento lá no final, aquele prolongamento para serem realizadas as provas de 100 metros rasos, 100 metros com barreiras, 110 com barreiras. Então, só a prova de velocidade que é realizada, a prova de 100 metros e 110 metros que é realizada ali naquela reta, tá? Então, no geral, essas provas de velocidade, elas não passam mais que uma volta inteira na pista, tá? Por mais que sejam 200 metros que peguem uma parte da curva, vai pegar, mas não vai ser uma volta inteira. Então, as corridas de velocidade, elas são provas que duram um período curto. São consideradas de explosão e são totalmente raiadas, balizadas. Lembra que eu falei sobre provas raiadas ou balizadas? Quer dizer a mesma coisa. Quando o indivíduo ele realiza a prova do início ao fim na mesma raia, tá? No mesmo local. As provas de velocidade, elas são 100 metros rasos, os 200 metros rasos e os 400 metros rasos. E, nesse caso, utiliza-se o bloco de saída. Falamos nisso também na aula passada. Por que a gente utiliza bloco de saída somente nas provas de velocidade? Que é para dar mais impulso no momento, na saída do atleta. Às vezes, aquela saída ali, ela vai fazer diferença no resultado final. São milésimos de segundos que fazem uma baita diferença, tá? Então, os atletas que disputam essas provas, eles são chamados de velocistas. O velocista. Falou que é velocista, é atleta que participou dessas provas aqui de curta distância. Coloquei o exemplo famoso, que é o Usain Bolt, tá? Corridas de meio fundo. Aqui a gente já está falando de um percurso um pouco maior, não são percursos curtos, igual nas corridas de velocidade. Então, as corridas de fundo, elas são aquelas com as distâncias maiores, tá? Então, a corrida de meio fundo tem distância maior do que uma corrida de velocidade, por exemplo, tá? Vou maximizar de novo, tá, gente? Eu achei um errinho ali.
o percurso é maior. Incluem nas corridas de meio fundo a corrida de 800 metros, por exemplo, tá? E a corrida as corridas de 800 metros a 3.000 metros. Só que se tratando no caso das provas olímpicas, a gente tem duas, 800 metros e 1.500 metros, tá? Então, as de meio fundo, elas são a partir de 800 metros, vai de 800 metros a 3.000. Mas aí eu destaquei para vocês, entre parênteses, as provas olímpicas, que são somente duas. Nessas corridas, o percurso, ele abrange mais que uma volta inteira na pista de atletismo, tá? Diferente das anteriores. Aqui também podemos considerar as provas não raiadas ou não balizadas. Ou no caso da prova dos 800 metros, que ela é parcialmente raiada. Falamos sobre isso na aula passada também. O atleta, ele inicia a prova raiada apenas no começo, depois se torna pista livre, que é a prova não raiada. Ou seja, se o atleta começou ali na raia 6, por exemplo, raia 5, depois ali da primeira, se for nos 800 metros, depois ali da primeira curva, ele já pode ir avançando para as raias mais internas. Por que avançar para as raias mais internas? Por causa do percurso, da distância. Quanto mais para fora fica a raia, quanto maior o número, maior ali a extensão, né? Então, o interessante é avançar mais próximo ali da raia 1, raia 2, né? Então, as corridas de meio fundo, elas são consideradas corridas de velocidade e resistência, tá? Dos dois. A de 800 metros ali, então, velocidade e resistência, seria um meio termo. Agora a gente vai para as corridas de fundo, é onde entram as corridas com as distâncias maiores, mais longas. As corridas de fundo são as provas com o percurso de maiores distâncias, são consideradas provas de resistência, tá? Incluem nas provas de fundo a prova de 5.000 metros e até a maratona. Aí eu coloquei ali a maratona, 42 metros, 42 quilômetros, 195 metros, tá? Então, todas as provas de fundo, elas são pista livre, não são raiadas, ou seja, elas não são raiadas ou balizadas. O atleta deu a largada ali, ele pode se avançar, na pista de atletismo, ele pode avançar para as raias mais internas. Os atletas que disputam essas provas são chamados de fundistas. Então, falou que é fundista, é atleta que realiza prova com distância maior, no caso. Aqui, pessoal, trouxe para vocês, é bem legal essa imagem aqui, ver certas diferenças do contato do pé com o solo em relação às diferentes modalidades de provas, em relação às diferentes classificações das corridas, tá? Ó, observa ali, letra A, as corridas de meio fundo, 800 metros a 1.500 metros. Qual parte do pé que geralmente o que mais toca o chão ali, que tem a maior tração, a pressão, contato com o solo? Embaixo, tá vendo onde tem esse retângulo aqui? Tá vendo? É para indicar essa parte do pé aqui, ó. Essa parte que tem bastante contato. Olha esse daqui. As corridas de fundo e de resistência aeróbica. Resistência aeróbica são as corridas mais longas, percurso mais longo, tá? Então, aqui entram as provas de fundo, maratona também. Então, ó, acima de 1.500. Ó, aqui, a parte do calcanhar, ela tem mais contato, tá vendo? Quando a gente pensa nas corridas de velocidade, olha a diferença, a parte da frente do pé, onde toca, onde tem maior tração, tá? Então, olha só, a imagem dá para ver bem, são características peculiares das provas. São diferentes classificações de provas em relação às distâncias percorridas, tá? Então, eu vou dar um enfoque aqui para vocês nas corridas de velocidade, tá? Vou dar um enfoque na corrida de velocidade. Tenta visualizar, é só vocês tentarem mentalizar. Ó, se eu for correr uma corrida ali rápida, um percurso curto e rápido, o corpo não dá uma inclinada mais para frente, você força ali a frente do pé. É só imaginar. Se você fizer o teste em casa, você percebe. Agora, se for numa corrida mais tranquila, com uma corrida ali mais aeróbica mesmo, que é uma distância mais longa, ou às vezes quando a gente vai caminhar no parque, na rua, correr, né, volta de um lago, ali numa praça, né, não vou ficar correndo igual um velocista, por exemplo. Então, o calcanhar toca mais, se for uma corrida ali mais aeróbica. Então, aqui, ó, característica biomecânica e fisiológica da corrida de velocidade. Tá? Lembrando aqui a corrida de velocidade, a parte do pé, que toca mais o solo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, da parte aqui, ó, da fisiologia. Vocês têm esse ano a disciplina de anatomia, né?
E vocês estão com a disciplina de bases biológicas e bioquímicas esse ano, gente? Uhum. Alô? Vocês têm uma disciplina com esse nome? Bases biológicas e bioquímicas? Sim. A biológica, sim. Bioquímica, eu não sei. Tem, gente? É que a gente chama de bases, né? A gente falava bases. Bases. É que na minha época a disciplina se chamava bases biológicas e bioquímicas. É porque, na verdade, é todo um processo ali. Vocês começam com a anatomia, o estudo básico do corpo humano, a parte de bases biológicas e bioquímicas, porque no segundo ano você fisiologia. Fisiologia, bom, não sei se ainda também tem no terceiro. A gente tinha fisiologia no segundo e no terceiro ano fisiologia do exercício. Mas acredito que esteja similar à grade curricular. Vocês vão entender melhor. Vocês sabem como é que tá isso daí? Sim, tem a fisiologia, essa aí no segundo, e tem essa outra aí no terceiro também. Ah, tá. Então, acho que deve estar igual quando eu estudei. Por quê, pessoal? Estou destacando isso. É onde vocês vão estudar a parte mais específica do corpo humano, do funcionamento, né? Os sistemas. Então, lá, vocês vão entender melhor o que seria o sistema aeróbico, o sistema anaeróbico alático, sistema anaeróbico lático. Então, dependendo do exercício, não é porque é uma prova, essa prova ela vai só trabalhar no sistema aeróbico, essa prova vai ser só no sistema anaeróbico lático. Não, uma mesma prova, na verdade, o que vai acontecer é que o sistema ali, ele vai prevalecer na prova. Ele vai se destacar mais que o outro, que são as fontes de energia que são usadas durante a prática do exercício físico. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês, como eu falei, com o foco na corrida de velocidade. Se a gente pensar numa corrida de velocidade, como iniciante, é um período curto, curta distância, rápido, poucos segundos, e uma prova de explosão. Por que explosão? Ela vai usar ali a primeira fonte de energia que a gente tem, por exemplo, tá? Então, quando eu estou falando ali da prova de velocidade de 100 metros e 200 metros, é um sistema anaeróbico alático. Anaeróbico seria, então não uso tanto oxigênio por agora. Então, assim, é uma parte muito específica, mais específica da fisiologia, só para vocês já irem fazendo certas assimilações, tá? Então, quando a gente pensa nessas provas rápidas de explosão, a gente está usando o sistema anaeróbico, tá? O anaeróbico alático quer dizer que ainda não está usando o ácido lático. A gente pensa numa prova de 400 metros, que é uma prova com uma distância um pouco maior, aí sim, aí entra o anaeróbico lático, já tem uma participação aí do ácido lático, tá? Então, essas provas curtas a gente considera sistema anaeróbio. Quando a gente pensa numa prova longa, 3.000 metros, uma maratona, 5.000 metros, aí a gente já considera o sistema aeróbico, tá? Principal fonte de energia é oxigênio. Quando a gente pensa nessas provas de explosão, a gente usa ali logo de início a creatina, de fonte de energia. Vocês já ouviram falar, ou alguém já usou, que vai treinar musculação, que é exercício ali de força, de explosão, e tomar uma creatina ali de suplemento para dar um up? Não sei se alguém aqui já, né? Então, vamos só o que eu quero que vocês peguem aqui, mesmo que vocês ainda não tenham uma visão total, só aprende assim, falou em prova rápida, velocidade, sistema anaeróbio. Tá? Pelo menos essa dica para vocês entenderem. Falou em prova longa, falou em maratona, sistema aeróbico, beleza? Então, continuando aqui com o enfoque na prova da corrida de velocidade, já no início, já no apoio dos pés durante a corrida, o atleta ele mantém um terço anterior do pé, que é o que? A ponta do pé, essa parte da frente, fazendo esse contato com o solo, procurando gerar maior tração possível. O que seria isso, professora, gerar maior tração possível? A tração é quando um corpo transfere uma força para um outro corpo. Então, entendeu? Dois corpos em contato, tá? Então, essa tração realizada seria esse contato do pé com o solo. Vai gerar a maior tração possível para quê? Para poder desenvolver a máxima velocidade. Igual eu falei, é só vocês imaginarem vocês tendo que correr mais rápido possível. Se eu vou colocar você, falar, fulano, você vai correr daqui até ali naquele ponto, 60 metros, por exemplo. O mais rápido que você conseguir. Mais rápido. Você dá aquela inclinada do corpo à frente e você pode perceber como essa parte da frente aqui do pé é que vai tocar mais o chão, tá? Então, vamos lá. Continuando nas corridas. Corridas rasas. O que são as corridas rasas?
As provas de corridas classificadas como rasas, elas são aquelas provas individuais em que não há nenhum tipo de obstáculo no percurso, ou seja, o atleta corre livremente, livre na pista, tá? São consideradas provas rasas tanto as corridas de velocidade como as corridas de fundo. Pode ser uma corrida de velocidade com uma distância menor, pode ser uma corrida de fundo com uma distância maior, tá? Ambas vão ser rasas. Não tendo nada, não tendo obstáculo na pista, é corrida rasa. Então, nessa categoria, o ato de correr, eles fazem exclusivo e primordial. Ou seja, sem precisar saltar por cima de algo, como, por exemplo, acontece numa prova de barreiras. Porque na prova de barreiras, além de você correr, você tem que saltar em cima daquela barreira, né? As corridas rasas, não. Simplesmente correr em pista livre, sem nenhum obstáculo. Aqui um exemplo dos atletas, cada um nas suas raias. As corridas com barreiras. As corridas com barreiras, elas são aquelas nas quais o atleta ele tem que saltar por cima de uma barreira durante o percurso da prova. Tá? Para as mulheres, tem a prova de 100 metros com barreira e para os homens tem a prova de 110 metros com barreiras, tá? Então, 100 para as mulheres, 110 para os homens. Lembrando, essa prova é realizada naquela primeira reta que tem lá da pista de atletismo, que eu mostrei o desenho para vocês. Para realizar isso, para dar 100 metros naquela reta, tem aquele prolongamento, aquele rabinho lá no final da pista, para dar a medida exata. Além disso, há a prova de 400 metros com barreira para ambos os sexos, tá? Para os dois também. Seria uma volta toda na pista. A barreira, ela consiste no obstáculo. O atleta tem que saltar por cima desse obstáculo. Em torno de 1 metro de altura, havendo diferença entre prova masculina e feminina. Além de ter essa pequena diferença, por exemplo, de 100, 110 metros ali, em relação à prova masculina e feminina, a barreira masculina ela é um pouco mais alta, que dificulta o percurso. Então, esse obstáculo aqui, que seria a barreira, ele vai dificultar o percurso. As barreiras, elas são distribuídas nas raias, tá? Então, vamos supor, são várias pequenas barreiras. Eu estou na raia 2, tem as minhas barreirinhas lá na minha raia. O Jean está na raia 3, tem as barreiras na raia dele. Então, são pequenas raias, colocadas, espalhadas pela pista. Aqui tem um exemplo de um desenho, já mostrei para vocês antes também, tá? Olha a abertura que ele faz aqui. Tem que ter um certo nível de flexibilidade aqui para poder fazer a passagem por cima, a transposição sobre a barreira. Obstáculos. Tá, então, lembra, de certa forma, a prova de barreiras. Essas provas são aquelas nas quais contam com obstáculos na pista. Que obstáculos são esses? Barreiras e fosso d'água. Professor, então é a mesma barreira da prova que você falou anterior? Além dessas barreiras, tem esse fosso d'água? Não é bem igual. Essa daqui é uma barreirona grande, maior, né? Então, o percurso de 3.000 metros no caso da prova olímpica. Então, falou de corrida com obstáculos, em relação à prova olímpica, é esse percurso de 3.000 metros. Aqui está 300, tá, gente? Vamos arrumar, são 3.000 metros. Então, cada volta na pista, aqui tem a imagem para vocês, eu vou colocar ali. Cada volta na pista tem que ter 4 barreiras e um fosso d'água, tá? Aqui dá para ver na imagem, ó. Tá vendo? É uma barreirona grande, diferente da prova com barreiras, que são várias barreirinhas pequenas. Elas estão aqui na fase saltando por cima da barreira. Além disso, tem o fosso d'água, que eu mostrei foto em outra aula para vocês, há algumas semanas. Então, gente, ó, sendo uma barreira grande, que abrange mais de uma raia ao mesmo tempo, diferente da barreira dos 100 metros com barreiras, por exemplo, e o fosso d'água. Então, cada volta na pista são 4 barreiras e um fosso d'água. No caso da pista de Paranavaí, não tem como fazer essa prova, né, gente? Ou tem, eu não sei. Não tem, não. né? Só tá a pista normal, o resto é mato. Vocês têm o obstáculo, a barreirona grande lá? Não. Tá. Entendi. Então, gente, agora vamos falar sobre as corridas de revezamento. Essas corridas, elas são aquelas nas quais contam com a participação de 4 atletas para disputar a mesma prova, ou seja, uma prova coletiva. O percurso total é dividido igualmente para cada atleta. Cada um realizar um pedacinho da prova. Sendo que os mesmos, eles precisam passar um bastão ao final de cada etapa percorrida. Então, eu sou o primeiro atleta a correr. O primeiro atleta a correr, ele passa o bastão para o segundo. Passei para o fulano.
Aí o fulano corre o percurso dele, passa o bastão para o terceiro, e assim até encerrar a prova. Então, são 4 atletas. Há 2 provas de revezamento. O revezamento 4 por 100 metros, onde cada atleta corre 100 metros, e o revezamento 4 por 400 metros, onde cada atleta corre 400 metros, que é uma volta inteira na pista, nesse caso, então. O bastão usado na prova, ele é um objeto cilíndrico de aproximadamente 30 centímetros de comprimento, tá? Então, aqui, por exemplo, tem a imagem para vocês. Aqui, o indivíduo está fazendo a passagem. Então, vamos supor, esse indivíduo correu primeiro, supondo que sejam 4 por 100. Correu 100 metros, a menininha correu 100 metros, tá? Ixi, cadê minha flecha? Minha flechinha aqui. Ela correu primeiro, os 100 metros dela, e esse atleta estava aqui esperando. Gente, não que ele fique esperando parado. Quando a gente estudar mais específico o revezamento, vocês vão perceber que tem ali uma parte da pista que é dentro daquele espaço que esse bastão tem que ser passado, tá? Não tem que ser especificamente em cima de uma linha exata, o que está esperando não precisa estar exatamente parado, mas tem ali tem algumas técnicas específicas. Aqui, por exemplo, é o jeito que eles estão passando o bastão, tem outra forma. Olha só aqui, observa a mão dele aqui, e observa aqui a diferença. Esse daqui seria o bastão, tá? Aqui a gente adapta, dá para fazer bastão com cano, aqueles canos de construção. Maratona entra na parte das corridas também, corrida de fundo, tá? É a prova mais longa que tem. Geralmente dizem que a maratona tem 42 quilômetros, é 42 quilômetros. Só que se a gente for pegar a medida exata, né, o percurso exato é 42 quilômetros, 195 metros. Tradicionalmente, a maratona, ela se iniciava e terminava no Estádio Olímpico, encerrando os Jogos. Atualmente, essa é uma prova realizada totalmente na rua. Então, uma outra curiosidade é que não existe recorde olímpico para maratona, tá? Eu já falei isso na aula anterior. Embora a distância a ser percorrida sempre vai ser a mesma, esse percurso muda em cada cidade sede. Então, depende de onde a prova vai ser realizada, tá? Aí que eles vão fazer o percurso. A última vez que a maratona se encerrou no Estádio Olímpico foi nos Jogos de Atenas, em 2004. Aqueles jogos que teve o episódio do atleta Vanderlei Cordeiro. Quem não estava na aula passada, ou quem não sabe, pesquisa na internet depois. Foi um ato histórico, assim, no atletismo, especificamente da maratona. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês, olha que legal essa tabela. Corridas rasas. Lembra o que são as corridas rasas? Aquelas corridas nas quais não há obstáculo na qual não há obstáculo no percurso, tá? São corridas onde o atleta corre livremente. Elas podem ser divididas em 3 grupos: as corridas de velocidade a curta distância, as corridas médio fundo ou meio fundo e corridas de longa distância ou fundo, tá? Então, assim, igual eu falei para vocês antes, uma mesma corrida, ela pode ser classificada tanto como rasa como uma corrida de velocidade, ou uma corrida rasa de fundo, por exemplo. Aqui dá para ver bem. Gente, essas corridas que eu tenho aqui embaixo são as corridas olímpicas, tá? Não que não existem outras corridas com outros percursos, com outro número de distância. Por exemplo, uma corrida lá de 3.000 metros, tem 5.000, corrida na rua, tem. Só que aqui eu estou usando as provas olímpicas. Então, corrida de velocidade, 100, 200, 400 metros. Meio fundo, 800 metros e 1.500. E longa distância, corrida de fundo, 5.000 metros e aqui 10.000 metros, por exemplo, tá? A maratona seria uma corrida de fundo, né? Que é uma distância longa. Aqui, eu destaquei para vocês esse capítulo 2 do livro Não é Introdução ao Atletismo. Peraí, eu acho que eu coloquei errado aqui o nome eu vou conferir a referência aqui, eu coloquei errado o nome do material, do livro, tá? Mas nesse livro que eu passei para vocês, tem esse capítulo 2 aqui, ó, educativos, divisões das corridas rasas, aspectos fisiológicos e características biomecânicas, tá? Tem esses tópicos aqui. Eu quero mostrar aqui para vocês, gente. Eu vou abrir aqui no material. Está aberto. Acho que já está aberto aqui já. Aqui. Ele está bem completo. Ó, tá vendo aqui? Vocês têm esse livro, tá? Teoria e Prática do Atletismo. É esse. Deixa eu colocar do outro. Aqui tá bem grande o capítulo, tá? Eu coloquei aqui, ó, esses tópicos nos slides. Vocês têm aqui, gente, o material completo. Tá dando para ver o material PDF aí? Vocês estão visualizando?
o meu PDF? Sim. Tá? Então, beleza. Esse material aqui, ele é bem completo. Então, surgiu alguma dúvida, eu quero ver lá no material. Aqui, ó, tem tudo aqui. Então, eu destaquei aquele capítulo que eu usei aqui para trabalhar a nossa aula de hoje. Às vezes tem alguns questionamentos, aqui tem várias coisas, ó. Vocês vão ver que eu vou preparar as aulas em cima desse livro aqui. Teoria e Prática do Atletismo. É o livro do Petris. A gente tem usado ele, tem tudo aqui. Tudo e mais um pouco. Aqui, ó. Teoria e Prática do Atletismo. Vou arrumar aqui. Coloquei outra referência. Bom, para quem não tem, baixa aí, tá, gente? A gente vai usar bastante isso daqui. Mas a maioria já tem aí baixado o material, tá? Então, aqui, por exemplo, lá naquele tópico, tá falando sobre algo que nós já discutimos aqui. Por exemplo, a diferença do ato de correr e andar, tá? Então, já coloquei para vocês antes, passando aqui pelas provas, as diferentes fases que envolvem a corrida, o que mais tem, que é o objetivo de focar ali? A importância dos exercícios de coordenação para a execução correta da corrida, por isso que a gente vai falar agora mais à frente sobre os educativos, a posição correta dos movimentos atléticos durante os vários momentos que compõem o ato de correr, e existem 4 dicas para poder, que nós podemos destacar para realizar uma boa corrida, que essas 4 dicas aí, o equilíbrio, a coordenação, a descontração e a eficácia, tá? Isso daqui seriam 4 dicas para realizar a boa corrida. Nós vamos falar sobre educativos, alguns exercícios. O pessoal que já é do atletismo já deve conhecer, já deve ter feito bastante. Aqui, ó, controlar o equilíbrio e a coordenação. O equilíbrio geral do corpo, ele depende em parte do comportamento da cabeça, que é um dos meios mais eficazes de controle. Então, se eu voltar correndo, eu não vou ficar aqui, ó, né? Foco, principalmente na corrida de velocidade, movimento de braço, o corpo inteiro coordenado, braço com perna, a cabeça voltada à frente, tá? Ela deve estar alinhada ao eixo do corpo, não vai ficar aqui torta, ao eixo, mantendo o olhar dirigido para cerca de 100 metros à frente, mantendo o olhar sempre à frente. Também são importantes a posição do tronco e o movimento dos membros, né? Aqui os braços acompanham, pois os braços, eles movimentam-se incessantemente, sincronizados com a movimentação das pernas. O menor dos segmentos deve ser realizado sem choques ou pequenas sacudidas, em um ritmo sempre idêntico, correspondente ao das passadas, tá? Seria a coordenação. É mais ou menos ali uma coordenação do corpo inteiro, braço com perna. Você vai movimentar o seu braço de acordo com a sua perna, tá? Igual tá faltando ali, evitar sacudidas, sair desse eixo. Descontração e eficácia. A ação de correr, ela solicita alguns músculos ou grupos musculares, que vão se sobressair, claro. Assim sendo, quanto maior for a inibição dos músculos que não estão sendo solicitados, tanto maior será a economia de energia. Não vou gastar aqui minha energia, meu músculo à toa. E, consequentemente, melhores serão as condições do corredor para realizar a tarefa com o mínimo de esforço. Então, quanto mais eu treinar, mais técnica eu tiver, eu vou realizar um mínimo de esforço, que é interessante. Se eu estou falando de uma corrida, qual o grande grupo muscular que eu vou estar usando, vai estar trabalhando ali, por exemplo? Um quadríceps, tá? Vocês já devem ter visto, acho que na aula de anatomia, né, que é o básico ali, um dos maiores grupos musculares, que é a musculatura da coxa. Então, vai ter um grande trabalho, por exemplo, de quadríceps. Vai ter trabalho de glúteo também, foco em membros inferiores, tá? A dosificação da amplitude dos movimentos, ela, juntamente com a utilização mais racional das possibilidades do corpo humano, resulta em um gasto orgânico mínimo, que seria um gasto de energia mínimo, desenvolvendo um ritmo mais adequado, que seria essa eficácia. Então, amplitude de movimento, realizar um movimento correto, vai ajudar nessa utilização racional do corpo. O meu corpo, ele vai estar treinado, o que vai acontecer? Eu vou utilizar realmente aquela musculatura específica, tá? Então, já vai estando, involuntariamente, vai sendo trabalhado aquilo no nosso corpo. E vai resultar o quê? Num gasto de energia mínimo e vai desenvolver um ritmo mais adequado. Isso com o treino, né, gente? Aqui com os educativos, né? Educativos básicos para o desenvolvimento das técnicas de corrida. A técnica da corrida é uma parte fundamental do treinamento, tanto para o iniciante como para o atleta mais experiente.
Ela deve ser usada em todos os períodos, da iniciação ao treinamento, podendo ser trabalhada como uma das etapas do aquecimento. Então, o professor começou a aula ali com o aluno, pode ser no treinamento ou na educação física escolar. Ah, vou começar o aquecimento hoje com um educativo de corrida, beleza. Porque geralmente, às vezes, na escola, o professor vai começar o aquecimento, ele fala assim para os alunos: ó, vamos dar uma volta correndo, uma caminhando em volta da quadra, uma volta caminhando, duas correndo, para fazer aquecimento. O aluno vai correr livremente, né? Quer ver se são as crianças mais novas acabam gostando mais, você põe para correr, eles se matam ali ao redor da quadra. Mas, de repente, eu posso começar meu aquecimento com um educativo específico de corrida, se for esse o tema da minha aula, né? A partir desse momento, você conhecerá os princípios educativos que têm por objetivo maior melhorar os aspectos da postura e da coordenação. Então, pessoal, se vocês pesquisarem aí na internet, educativos para o trabalho da corrida, melhorar a técnica da corrida, trabalho de movimentos da corrida, provavelmente vocês vão se deparar com algum desses exercícios que eu vou citar aqui agora. Então, como educativos, nesse livro nosso, lembra desse capítulo que eu mostrei, no livro do PEPS, tem esses seis exemplos que ele dá aqui: o dribbling, o skipping, o Anfersen, o Hopserloff, a corrida saltada e grande roda. Às vezes são movimentos parecidos ou com outros nomes, tá? Mas vocês visualizando, tem uns vídeos, depois dá para ver bem, vocês vão entender melhor. Aqui, por exemplo, o dribbling. O dribbling é um deslocamento bem curto na ponta dos pés, aqui, ó, vai fazendo aqui o movimento das pontas dos pés, alternando-se ora na ponta, ora na planta do pé, executando uma ligeira semiflexão dos joelhos, um movimento rápido e curto. A frequência do movimento, ela deve ser priorizada. Os braços se posicionam no sentido antero-posterior e acompanham o ritmo das passadas. O que seria esse sentido antero-posterior? Frente e trás, aqui, ó. Lembrando que a gente falou antes do movimento do braço, da coordenação, de sempre acompanhar as pernas. Aqui, no caso, acompanha o ritmo das passadas. Lembra o que é uma passada? Uma passada é um ciclo completo de quando um pé toca no chão até ele tocar novamente. Tá? Aqui é bem rapidinho. O skipping, deslocamento com uma base de elevação alternada dos joelhos. Aqui já é um movimento mais amplo, a perna ela fica mais alta. Então, aqui o skipping tem... Claro que vocês podem encontrar aí falando sobre skipping baixo e skipping alto. Tá? Nós vamos usar esse daqui, que está apresentando, no caso, esse autor está usando como exemplo, o skipping até a altura da cintura, vai levar o joelho, né? Mantendo o tronco ereto. Eu não vou fazer uma elevação de joelho fazendo aqui, ó, curvando a minha coluna, fazendo isso daqui, ó. Não, mantenha aqui o alinhamento postural, mantenha a coluna ereta, tá? Olhando para frente. Os braços se movimentam no sentido antero-posterior, mesma coisa, frente e trás. E é necessário dar ênfase na frequência e na coordenação dos movimentos. Observe que aqui ela vai de encontro ali, contralateral, o braço direito com a perna esquerda, o joelho esquerdo sobe, tá? Anfersen. Deslocamento com base na flexão dos membros inferiores, ou seja, flexão de pernas, do joelho, mais especificamente. Os calcanhares devem tocar os glúteos e o tronco levemente inclinado à frente. Movimento de braço no sentido antero-posterior. Deve-se dar atenção à frequência e à coordenação dos movimentos. Gente, esse exercício aqui, às vezes quem joga futebol, futsal, o técnico pede para fazer um aquecimento, ou vou uma partida de handball, vou fazer aqui um aquecimento e acaba fazendo esse exercício. Ele é bem comum, às vezes na escola a gente faz ali em círculo com os alunos no início da aula, para aquecer, com uma modalidade que vai usar, recrutar bem membros inferiores, tá? Então acaba sendo um exercício que vai além de um educativo para o trabalho de corrida, tá? Hopserloff, eu não sei se eu pronunciei certo, mas mais ou menos assim. Em progressão, deve-se realizar saltos consecutivos para cima, trazendo o joelho para cima, com elevação alternada dos joelhos até a altura do quadril. Então, assim, o skip também traz na altura do quadril? Traz, a diferença é que aqui são pequenos saltos consecutivos. Pode ser realizado em progressão vertical, tá? Enfatizando-se que é a impulsão, no caso, impulsão de membro inferior, ou progressão horizontal, tá? Essa progressão horizontal seria um pouco mais inclinado, com ênfase na amplitude da passada, para uma passada maior.
O tronco ele deverá permanecer ereto, os membros superiores se movimentam alternadamente em relação aos membros inferiores. Vocês vão perceber que nesses educativos tem muito disso, desse movimento alternado e contralateral em relação a membros superiores, braços, em relação a membros inferiores, tá? São bem similares esses exercícios. Para perceber mesmo a diferença, só visualizando. Eu trouxe imagem aqui, mas não vai representar bem igual mostrando num vídeo. Corrida saltada, também tem impulso, igual no Hop Serloff. Deslocamento combinando o movimento da corrida com o movimento do salto. Membros superiores e inferiores deverão ser movimentados alternadamente, como eu disse para vocês. Vocês vão perceber muito disso, sempre movimentos alternados e contralaterais aqui, além de ter esse sentido antero-posterior de braços. E apenas o membro inferior dianteiro, em semiflexão, tocará o solo, que seria o membro inferior, a perna da frente. Deve-se priorizar e dar ênfase na amplitude da passada, tá? Eu vou ver se tem um vídeo para mostrar para vocês depois. Grande roda, esse daqui vai ser mais difícil para vocês visualizarem. É um deslocamento com base no movimento do dribbling. O dribbling foi o primeiro educativo que eu passei para vocês. É aquele do movimento mais curtinho, vou passar o vídeo aqui, tá? Movimento mais curto ali, com flexão de joelho rapidinho, alternado. A cada 3 ou 5 passos, deve-se realizar uma elevação alternada do joelho com extensão da perna à frente. Então, levanta o joelho, estende a perna à frente, descrevendo uma espécie de um círculo antes de retomar a posição inicial. Ou seja, estende a perna à frente e faz uma espécie de um círculo girando. Eu imagino que isso seja similar também, é um exercício muito feito para quem vai jogar futsal, futebol, que é um aquecimento, que você dá uns passinhos, alonga a perna à frente, faz uma rotação ali do quadril, estende a perna e faz como se fosse abrir a perna para o lado, para aquecer ali também a musculatura interna, tá? Preparar o corpo para uma partida. Depois retornando à posição inicial. Esse educativo, ele é bastante utilizado por barreiristas. Por quê? Porque os barreiras têm que levantar a perna para fazer esse salto por cima da barreira. Vocês viram na foto que eu mostrei da prova com barreira, como mostra a amplitude do movimento? Vocês percebem que ali o atleta, naquela corrida, ele não tem que ter, não precisa somente de uma aptidão cardiorrespiratória boa, bem trabalhada, mas ele vai precisar de uma amplitude ali, de um alongamento de membros inferiores também. Se ele não tiver esse alongamento, como que ele vai fazer essa passagem por cima da barreira? Fica difícil, né? Então, como eu disse, esse educativo é bastante utilizado por barreiristas. Talvez vocês encontrem com outro nome aí, tá? Eu estou usando o nome que esse autor trouxe no livro que eu passei para vocês. A partir de agora, você pode utilizar esses exercícios para elaborar um bom treino, podendo utilizá-los também de maneira combinada, sempre combinando esses exercícios, e sempre lembrando que o bom senso e a segurança prevalecem, tá? Atenção, alguns recados importantes aqui, tá? Primeiro, você deve trabalhar a coordenação no início das aulas, pois o aluno cansado, ele não conseguirá atingir os objetivos desejados. Então, eu não vou colocar lá o meu aluno para correr, e daí no final da aula falar, então, fulano, agora nós vamos fazer os exercícios de coordenação. Então, ele não vai atingir os objetivos esperados. Então, o indicado é que trabalhe isso no início das aulas, tá? Outra coisa, não se esqueça que a mudança de comportamento, ela ocorre de forma gradual, ou seja, a evolução com que esse aluno vem desenvolvendo esses movimentos. É de forma gradual, gradativa, aos poucos. Portanto, você não vai conseguir atingir a execução correta dos movimentos só em 1 ou 2 aulas, tem que ter paciência. É preciso planejamento, calma e persistência. Outra coisa, gente, aqui vale a questão da individualidade, tá? O meu colega vai responder de uma forma diferente à minha, tá? Por último, inicie as atividades trabalhando os diferentes segmentos corporais de maneira isolada. Então, por exemplo, realizar somente movimentos de pernas dos exercícios de coordenação. Então, de repente, vai ser mais fácil para aquele aluno ele entender só o movimento que a perna faz. Depois, eu ensino o movimento do braço, até ele conseguir coordenar movimentos de pernas e braços, os dois juntos, no caso, tá? Então, agora, aqui um resumão do que a gente falou sobre as provas, classificação de provas em relação às distâncias percorridas, tá? Como fixação do conteúdo. Então, provas de velocidade são as provas de percurso menor, sem... Eita, mas que tá difícil eu comer nas letras hoje, hein?
100 metros, 200 metros e 400 metros. O que mais nós temos de características em provas de velocidade? São aquelas provas que elas não ultrapassam mais que uma volta inteira na pista de atletismo, tá? Então, são provas rasas, provas de explosão, tá? Utiliza bloco de partida, que é para dar um impulso na saída, inteiramente raiadas. Todas as provas de velocidade, o atleta começa e termina na mesma raia. Provas de meio fundo, percurso maior que as provas de velocidade e menor que as provas de fundo, seria um meio termo, tá? São provas rasas, provas de velocidade e resistência, consideradas de pista livre ou parcialmente raiadas, como seria a prova de 800 metros, que é só no começo, quando dá a largada. E as provas de fundo, que são que percurso maior, maiores distâncias, são provas rasas, consideradas provas de resistência, tá? Longa duração e provas de pista livre, deu a largada, todo mundo solto, livre a pista. E aqui entram os maratonistas, né? No caso da prova com a maior distância, 42 quilômetros, 195 metros. Agora vamos às questões para vocês falarem comigo um pouco, que eu já falei bastante, agora ela já está ardendo. Deixa eu perguntar. Pode falar. As provas olímpicas só? Aqui, perdão, aonde que você quer saber? Você falou prova olímpica? Tô perguntando, tipo assim, as provas, as modalidades, a gente só vai estudar as olímpicas? Então, Verusca, em cima das olímpicas, eu acabo citando além disso, né? Mas o foco é em cima do trabalho, é em cima das olímpicas. Ah, tá. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, de acordo com a percorrida nas provas de pista do atletismo, as corridas podem ser classificadas como? Então, vamos lá, de acordo com a distância percorrida, como que a gente pode classificar essas corridas? Cadê Ana Carolina? Vou chamar pelos nomes que eu lembrar. Ana, você está aí com o microfone? Fala comigo. A Ana... Oi. Ô, Ana, vamos ver você agora. Você lembra como que a gente pode dividir essas corridas de acordo com a distância percorrida? As provas mais curtas, como que a gente chama? Oi? As provas mais curtas, como é que a gente chama? Velocidade. Isso, provas de velocidade. A outra classificação seria o meio termo, são provas de... Meio fundo e fundo. Exato, meio fundo e fundo, perfeito. Então, de acordo com a distância percorrida, elas podem ser classificadas assim. B, qual é a diferença entre provas de velocidade e provas de fundo? Verusca, responde você para a gente, com a sua visão de atleta aí. O que a gente tem de diferença? Logo eu, tinha que ter urgência aí. Mas que você sabe, eu não respondi, mas eu li sua atividade. Você colocou tudo bem sucinto, bem certinho. O que a gente tem de diferença aí nas provas de velocidade e provas de fundo, por exemplo? No caso, a saída em bloco. Isso. Começam e terminam nas mesmas raias. Isso. Uhum. Então, gente, nas provas de velocidade, a gente vai começar e terminar na mesma raia, na prova de fundo, não. Na prova de velocidade, os blocos de saída, igual a Brusca falou, na prova de fundo, não. Outra diferença que foi citada aqui é quanto ao sistema de energia que usa. Então, se a gente está falando em prova de velocidade, é sistema anaeróbico. Já nas provas de fundo, é o sistema aeróbico que prevalece, tá? C, o que são provas rasas no atletismo? Daniel, o que são as provas rasas no atletismo? São provas sem obstáculos. Exato, são provas que o atleta corre livremente, não tem nada de obstáculo na rua. Vocês vão entender bem o que é prova rasa a hora que você solta os moleques na escola para correr na quadra e no pátio da escola. A hora que você falar, vamos correr. Aquelas molecadas, tipo assim, de uns 11, 12 anos. Ave Maria. Aí vocês veem o que é correr livremente. Quem já trabalha com molecada sabe. Parece, como diz o... Não sei se vocês conhecem o comediante Diogo Almeida, que fala sobre vida do professor? Alguém já ouviu falar? No Diogo Almeida? Ninguém? Acho que, pelo jeito, não. É um comediante, gente, fala sobre a vida do professor. Eu uso da teoria dele, às vezes. Que é aquele corpo, aquela criança, tem 3 ali dentro. Não é possível que haja só um. Tem mais uns 2 corpos ali. Por isso que coloca uns nomes compostos.
Molecada terrível. Ah lá. D. Qual a diferença entre 100 metros rasos e os 100 metros com barreiras? A diferença. Basicamente, que é o quê? Nos 100 metros rasos, igual foi falado, não tem obstáculo. 100 metros com barreiras tem. Outra coisa, a prova dos 100 metros rasos, ela é disputada tanto por homens quanto por mulheres. Agora, se eu falo num 100 metros com barreiras, ela vai ser disputada por quem? Pelas mulheres, é uma prova feminina, tá? Quando eu falo, já a prova masculina, ela não é 100 metros com barreiras, é 110 metros, tá? Qual a diferença entre a corrida com barreiras e a corrida com obstáculos? Jean, responde essa para nós, por favor. Qual a diferença entre a corrida com barreiras e a corrida com obstáculos? A corrida com barreira, ela é uma corrida mais rápida, em linha reta, e também tem o 400 com barreiras, né, que daí é uma volta, e com obstáculos ela é uma corrida mais longa. Eu não estou conseguindo te ouvir direito. Melhorou agora? Melhorou. Você está com fone? Porque às vezes tem que colocar pertinho. Né? É que estava meio longe. Ah, tá. Pode falar. A corrida com barreira ela é uma corrida mais rápida, varia o jeito que ela é realizada, porque o 110 ele é na linha reta e o 400 é uma volta só. Isso, a corrida com obstáculos ela é mais longa, tem o obstáculo que a gente deve pular e também tem o fosso d'água, que a gente acaba passando por dentro, e demora mais, exige mais resistência do atleta. Isso mesmo. Obrigada, é legal ouvir de quem, né, vive ali no dia a dia. Inclusive, gente, vocês têm muito a acrescentar, né? Se tiver alguma coisa, igual eu estou passando, vocês queiram falar, fazer um acréscimo, vocês que vivenciam, vocês podem, né? A falar, como eu digo, literalmente acrescentar mesmo aí. Sobre o revezamento. Então, como o Jean falou, a corrida com obstáculos ela é mais de resistência. Por quê? Ela é mais longa. Por quê? O percurso é mais longo, né? Quando a gente pensa... Tem a corrida com obstáculos com 2.000 metros, eu vi, mas a corrida com obstáculos prova olímpica é 3.000 metros. Então, ela acaba sendo bem maior. Por isso que também é mais longa, mais cansativa. E vamos ver outro nome que eu lembro que está aí. Ah, o Vinícius. Vinícius, qual que é a peculiaridade na prova do revezamento? Cadê o Vinícius, sem S? Professor, essa eu não sei não, bicho. Oi? Essa eu não sei não, velho. Você lembra o que é o revezamento? Senão nós vamos ajudar você a lembrar. Corrida de revezamento. Você lembra o que tem nessa corrida de revezamento? A corrida de revezamento... pessoas, né? Oi? É 4 pessoas, né, que faz. Isso mesmo. Ela é uma corrida na qual 4 pessoas realizam a mesma prova. Então, essa é uma peculiaridade. Né? Não é uma prova totalmente individual. Aí tem 100, 400. Isso, tem o 4 por 100 e 4 por 400, isso mesmo. Outra coisa, a peculiaridade é que eles utilizam de um objeto ali, que a gente chama de bastão. É passado esse bastão, né? Aí em Paranavaí, Jean, vocês têm bastão de diferentes materiais para treinar revezamento? A gente tem o básico, que é com cano, que às vezes que foi improvisado. O cano de construção mesmo, né? Isso, e recentemente a gente tinha ganhado uns bastão oficial, bom. É de metal? De metal? O que a gente ganhou era de plástico. Ah, de plástico? Era de plástico. E tem um bastão de metal também que o professor ganhou lá, que foi usado lá em 2015, em Pequim, sei lá. E da onde que veio esses bastões ganhados, você sabe? Veio da pista e campo. Não entendi. Da onde? Da pista e campo. Que legal. Antigamente era usado chinelo, garrafinha. Chinelo? Sério? Antigamente não tinha nada, era garrafinha de água, Nossa. chinelo. Às vezes, quando a gente tá com preguiça, usa garrafinha mesmo, porque não quer ir buscar o bastão. Você sabe que eu tô pensando aqui? Sabe aqueles copos de festa que você vai, assim, formatura, casamento, e tem uns copos compridos de plástico, sabe? Aquilo lá dá para usar filé com os moleques na escola. Gente, molecada na escola, você dá até medo quando você leva um negocinho diferente, né? Olha, eu falo que por isso que eu falo que tem uns moleques que tem 3 dentro daquele corpo, porque olha, eles são atentados demais. Então você tem que tomar cuidado com o material que se aparece, principalmente com os. Eu não vou falar que é só molecada nova, não, porque os malandros do ensino médio já são todos uns marmanjos, também às vezes não tem muito juízo, não.
Então, assim, de repente dá para usar ali um pedaço de cabo de vassoura, mas você já tem que ficar de olho para não ver um batendo o cabo no outro. É sempre assim, o professor ele tem que ter uma visão 380 aqui, ó. Enquanto você socorre um aqui, o outro está se batendo lá, o outro beliscando um aqui, o de trás está chutando. Então, às vezes, eu fico pensando nos materiais, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu não vou aparecer lá com um pedaço de vassoura para usar de bastão com uma ponta, algo pontudo, né? Então, são coisas a serem pensadas também. Deixa eu colocar aqui para parar a nossa gravação por agora. Então, pessoal, durante esses dias eu estarei lendo as atividades que vocês